Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam para a gente, que agradecidos pelo dom da palavra de Deus e do pão vivo dos céus vivos que nós vivamos, esta celebração cheios de confiança no amor de Deus que nos convoca, que a gente possa refletir, cheios de confiança no amor de Deus, que nos convoca e nos envia como testemunhas do Cristo ressuscitado. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressara e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E saiu correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: E tendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que soubesse e com ele que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, essa primeira leitura mostra para a gente que o diácono Filipe, atento às inspirações de Deus por meio do seu anjo, pôs-se a caminho para anunciar a boa nova da salvação. Então, ele não sabe o que ou quem irá encontrar, mas vai confiante de que a sua vida entregue ao Senhor Jesus, por meio da igreja, na comunhão ministerial com os apóstolos, será sempre um instrumento para que a verdade de Cristo chegue aos corações. Então, quando ele encontra o ministro da rainha da Etiópia, que lia sem entender o profeta Isaías, então Filipe, partindo desse texto, anuncia a pessoa de Jesus. Então, nesse episódio, nós temos um itinerário da fé. O anúncio de Jesus pelo ministro da igreja, a adesão do ouvinte à pregação, e a recepção do batismo, a adesão à comunidade dos crentes e a alegria da vida nova em Cristo. E é essa alegria que nós devemos ter no nosso coração, a alegria da vida nova em Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 44 a 51. João, capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, continua falando da gente de Jesus, o pão da vida, né? Então, ele fala aqui, né, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, né? Eu ressuscitarei no último dia, né? Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele, senão através dele, né? Então, ele é o pão vivo descido do céu, né? Então, quem comer desse pão viverá eternamente, né? É o pão que eu darei, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, né? Então, Jesus deu o seu corpo e o seu sangue, né, para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós realmente possamos nos alimentar deste pão, né, que é o pão vivo descido dos céus, né, e que nós realmente possamos nos sentir saciados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.